Hérnia de disco, que a ciência diz e como você pode utilizar aí no seu consultório. Você já sentiu inseguro ao tratar pacientes com hérnia de disco? Não só tratar, né, pessoal, mas especialmente avaliar. São pacientes que vão chegar para vocês com dores muito agudas, vão chegar para vocês muitas vezes com uma incapacidade muito grande. Aquele paciente que às vezes mal a gente consegue fazer uma boa avaliação de início devido ao tamanho das suas limitações. E exatamente este é o tema do nosso vídeo, onde eu vou abordar esse paciente de hérnia discal e falar bastante sobre ciência. Meu nome é Eduardo Miranda, eu sou fisioterapeuta, professor, palestrante, tenho mais de 25 anos de prática clínica e se você já me conhece, clica aqui no sininho, já vai curtindo o nosso canal, se inscreva e se você não conhece ainda, fica até o final do vídeo. Você vai ter um conteúdo relevante. Se você achar o vídeo bacana, você pode estar curtindo aqui o nosso conteúdo, clicando também no sininho para receber mais vídeos como esse. Antes de a gente abordar a avaliação e tratamento, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia e biomecânica do disco. Vamos dar o foco na coluna lombar, que é mais fácil o nosso entendimento. Eu prezo muito o conhecimento da estrutura anatômica antes de qualquer coisa. Então, a base do nosso estudo está na anatomia, na fisiologia, neurofisiologia, está na biomecânica e cinesiologia. Essa é a base fundamentalista de toda a fisioterapia. E a partir daí, nós temos todos os outros componentes que vão somar no nosso raciocínio clínico, nossa avaliação e, consequentemente, na escolha de um bom tratamento. Então, vamos finalizar aqui comigo esse conteúdo de anatomia. É rapidinho, tá? Anatomia da coluna, anatomia do disco lombar. Nós temos ali um tecido fibrocartilaginoso, um tecido que tem anel fibroso, núcleo pulposo, e esse tecido se move. Ele se move junto com a movimentação da coluna vertebral. E quando a gente fala de hérnia de disco, a gente está falando que houve um deslocamento além das margens ou perímetro do disco intervertebral. Beleza? Então a hérnia discal é qualquer migração além das margens ou perímetro vertebral. Não me interessa se migrou muito, se migrou pouco, é hérnia discal da mesma forma. Então esse disco ele é composto por um tecido mais gelatinoso, que seria um gel, parece uma gelatina no seu meio interno, e o tecido externo é um pouco mais fibroso, que são os anéis concêntricos, e também a placa terminal cartilaginosa que vem e compõe toda a estrutura do disco. Então, esses três elementos, anel fibroso, núcleo pulposo, placa terminal cartilaginosa, os três, por mais que sejam heterogêneos em suas composições moleculares, eles atuam a mesma função. Suportar cargas e também limitar alguns movimentos. O disco, muitas vezes, atua como se fosse um ligamento e ele evita o excesso de movimentos na coluna lombar, atuando como um protetor. Então, o disco não só amortece, mas também protege contra excesso de movimentos. Então, a grande função do disco é a absorção de impacto. Ele atua sim ajudando a mobilidade, porém, ele limita excessos de movimento. E ele atua também na estabilização da coluna lombar. Ele é um grande estabilizador da coluna lombar. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente percebe que a prevalência dos pacientes que têm dores provocadas pelo disco vertebral, intervertebral, está em torno de 10%. Então, isso não significa que você vai ter 10% dos pacientes no seu consultório. Não é isso. Você se tornar um especialista na reabilitação das hérnias discais, é óbvio que vai aparecer muito mais paciente no consultório de vocês do que apenas 10%. Essa estimativa é uma estimativa mais global, né? Lembrando que nós temos a maioria dos pacientes com dor lombar de origem músculo-esquelética, uma outra predominância de pacientes red flags, que são pacientes com patologias graves da coluna, e um percentual em torno de 10%, 10 a 15%, pacientes com hernia discal e estenose, né? Então, a hernia de disco, ela é uma fatia dessa prevalência que acontece aí de pacientes com dor na coluna lombar. Os fatores de risco que levam à hernia de disco, o primeiro, genética. Então, ter uma carga genética leva os pacientes ao desenvolvimento de hérnias discais. Só que a genética, galera, eu falo que a genética não nem sempre ela é suficiente, tá? Eu preciso de ter uma genética associada ao ambiente. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho pacientes, atendo pacientes aqui que chegam para mim, por exemplo, com um fator ambiental de ficar sentado muito tempo. O cara fica lá 4, 5, 6, 8 horas sentado direto. Então, esse fator ambiental, devido ao trabalho dele, associado a uma genética desfavorável, e aí você soma estresse no trabalho, você soma um sono ruim,
o paciente não se alimenta bem, o sedentarismo. Então, tudo isso, perceba que vai somando pontos, né? E vai levando o paciente a uma probabilidade maior do desenvolvimento da hérnia de disco lombar. Então, nem sempre é um fator único, a não ser que esteja muito nítido. Por exemplo, o paciente teve um trauma, o paciente teve um acidente, caiu sentado, caiu de uma altura, teve um acidente de moto, teve um acidente de carro, algo que tenha impactado de fato na coluna dele. Aí sim nós temos um fator causal muito bem definido, que seria o fator traumático. Mas a maioria dos pacientes não tem esse fator, eles chegam para vocês, aí no consultório de vocês e fala assim: olha, a minha dor apareceu do nada, eu nem sei por que que isso aqui aconteceu. De repente eu senti uma dor na coluna que começou a irradiar para minha perna, eu já não conseguia mais ficar sentado, já não conseguia mais caminhar a longa distância, a doendo para tossir e espirrar, e ele começa a relatar toda a clínica de um paciente com hernia de disco de forma insidiosa. Né? Então, a maioria dos pacientes são assim, né? Então, é importante a gente entender esses fatores de risco, tá? Todos esses fatores de risco são importantes. E tem dois que eu queria também chamar a atenção de vocês aqui: o tabagismo e o alcoolismo. Então, o álcool e o cigarro, eles sim danificam as células do disco intervertebral, aumentam seus processos degenerativos e pode levar o disco à lesão. Quando a gente fala de tipologia de hernia de disco, nós temos praticamente quatro tipos de hernia de disco. Eu tenho a hernia de disco protrusa, ou a hernia de disco contida, que é aquela hérnia onde o disco ele se desloca, mas o núcleo pulposo não chega a romper o anel fibroso. Nós temos também a hérnia de disco extrusa, aonde o núcleo ele rompe o anel fibroso, por isso o nome extrusão discal, né? Nós temos a hérnia migratória, aonde o núcleo pulposo, após romper o anel fibroso, ele vai cair no canal vertebral, e nós temos a hérnia sequestrada, onde essa hérnia migratória, o núcleo pulposo acaba rompendo um pedacinho ali dele, então cai uma gota de um material nuclear, mais ainda dentro do canal vertebral, então ele recebe o nome de hérnia sequestrada. Esses são os quatro tipos de hérnias que são mais conhecidas e também o que a gente mais vai encontrar aqui nos nossos consultórios. Vamos falar agora de sinais e sintomas, né? Como é que o paciente vai chegar para vocês? Então ele vai chegar para vocês com dor aguda, tá? Não existe hérnia disco crônica. A hérnia discal é sempre aguda. Então, sempre que você pegar pacientes com hernia discal, você vai estar diante de um paciente agudo. É um paciente que está em crise de dor, está com inflamação, uma dor nociceptiva, de característica inflamatória, pode ter uma dor neuropática presente. Quando há acometido o nervo ciático, que é a principal inervação do membro inferior, saindo das raízes do plexo lombosacral, então o ciático, o principal nervo, pode estar acometido em pacientes com hernia discal. Na maioria dos pacientes tem esse acometimento, tá? Então, nós temos aí a possibilidade de nós termos um paciente com uma dor lombar mais uma dor radicular de origem inflamatória ou uma radiculopatia caracterizando a compressão neural. Então, qual é a diferença de dor radicular e radiculopatia? Vai ficar claro para você nesse vídeo aqui agora, ó. A dor radicular acontece simplesmente pelo toque do disco na raiz nervosa. Então, o disco está aqui, a raiz nervosa está aqui. Quando o disco vertebral ele toca a raiz nervosa, especialmente o material de composição do núcleo pulposo, e se inflama imediatamente a raiz nervosa. Tá? Então tem uma dor inflamatória. Isso é a dor radicular, que pode ser sentida por um trajeto neural. O paciente sente normalmente o que nós chamamos de dor filiforme. É uma dor em fio que sai da coluna, do plexo lombosacral, e pode ir até o pé do paciente e levar a outros sintomas a não ser a dor, como formigamento, dormência, choque elétrico. É o que nós chamamos de parestesia. Uma outra situação que pode acontecer é a compressão nervosa. É quando o disco intervertebral desloca e comprime de fato a raiz nervosa. Então, esse abaulamento da raiz nervosa gera o que a gente chama de radiculopatia. A radiculopatia é um fenômeno importante, significa que o nervo está comprimido, ele está em sofrimento. Então, no exame clínico, o paciente, além de relatar todos esses sintomas que a gente acabou de falar aqui, ele relata perda de sensibilidade, ele relata perda de força e confiança no membro inferior. E ele relata também que quando ele toca o pé no chão, a coluna dói. Quando ele toca o pé no chão, os sintomas são disparados, tá? Então, a radiculopatia também acontece nesses pacientes, tá? Agora, presta atenção numa coisa. Nem sempre a dor radicular vem acompanhada da radiculopatia. A maioria vem, mas não é 100%. Então, você pode ter um paciente com uma hernia discal e somente a dor radicular, uma dor inflamatória. Você pode ter um paciente com hernia discal e somente a radiculopatia. Ele não tem a inflamação, a dor inflamatória. Ele vai chegar para você e falar assim: doutor, eu estou sentindo um formigamento na minha perna. Eu estou sentindo um choque, uma dormência na minha perna. Só que eu não tenho dor.
tá? Então, se você já pegou esse tipo de paciente, esse é o paciente que tem a famosa compressão neural sem dor. Tá? E como isso é possível? Como é possível o paciente que tem hernia discal não sentir dor? Lembra que a dor ela é um produto derivado do cérebro, ela é um output. Tá? Então, nós temos os nossos sistemas de defesa, que vão inibir a dor e não permitir com que o paciente sinta ela, tá? Então, o sistema de defesa do paciente, seu sistema inibitório de dor que acontece dentro do cérebro, estiver funcionando muito bem, esse paciente pode ter outros sintomas e não dor, beleza? Então, essa é a grande diferenciação aqui. Das red flags mais importantes para a coluna lombar, para a hernia de disco, sem dúvida, a síndrome da cauda equina. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui. O único risco que o paciente de fato tem em relação a uma bandeira vermelha para a hérnia discal, especialmente aquelas extrusas e volumosas, é o desenvolvimento da síndrome da cauda equina, onde ele passa a sentir alguns sintomas diferenciados do que a gente discutiu até agora nesse vídeo. Então, o paciente passa a perceber uma anestesia na virilha, uma anestesia, uma perda de sensibilidade na região anal, na região perineal, nos órgãos genitais. Esse paciente ele pode ter incontinência urinária, ele pode ter uma perda de sensibilidade geral ali na região, que a gente chama de região micela. Então, pensa no local onde nós, quando sentamos no cavalo, apoiamos o nosso corpo. Então, glúteo, a parte de dentro da coxa, os adutores, então toda essa região que apoia na sela de um cavalo, por exemplo, é a região onde o paciente sente uma diminuição da sensibilidade, tá? E se ele vier com sintomas urinários, a probabilidade desse paciente estar desenvolvendo uma síndrome da cauda equina é muito grande, tá? Então, como lidar com esse tipo de situação? Encaminhar o paciente para o médico. Lembrando que a red flag, assim da cauda equina, não é um tratamento a priori fisioterapêutico. Ela é um tratamento, precisa de um tratamento médico. E de qual tratamento nós estamos falando? Cirurgia. Por isso, ela é uma red flag. A intervenção cirúrgica ali é a principal, onde o médico vai descomprimir cirurgicamente o paciente e aliviar os sintomas e tirar ele do risco. Certo? Então, qual é o risco do paciente? perda de esfíncter fecal, perda de esfíncter urinário. Então, é muito importante, se você identificou uma red flag, uma síndrome de cauda equina no teu consultório, é muito importante fazer um encaminhamento para o médico. E assim, o paciente vai receber o tratamento adequado. Veja a importância de fazer uma boa avaliação. Né? Então, a avaliação que começa desde a anamnese, desde o entendimento de sinais e sintomas. Veja a importância disso. Galera, você encontra todo esse conteúdo aqui que eu acabei de falar dentro do Phys on Demand. Tem uma pasta de lombar, várias aulas, desde anatomia, passando por biomecânica, cinesiologia, avaliação, tratamento. Então, tem uma pasta completaça dentro do Phys on Demand. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Vamos falar um pouquinho mais então sobre a avaliação. A avaliação, o primeiro passo quando eu percebo que eu estou diante de um paciente com uma provável hernia de disco, é submeter ele ao exame neurológico, onde eu vou fazer teste de força, sensibilidade e reflexo. Caso o exame neurológico dê positivo, ali eu confirmo a radiculopatia, eu sei que o sistema nervoso dele está em sofrimento. Junto a isso, eu praticamente avalio os testes neurodinâmicos. Então, eu faço o teste LASEG, que você já conhece, faço o SLAMP test e também realizo as extensões do LASEG, né, conhecidos como Bragar, como LASEG estendido e como LASEG cruzado. Beleza? Então, esses são os principais testes que eu uso aqui no consultório, e são os testes onde eu tenho maior acurácia diagnóstica de acordo com os últimos estudos científicos que nós temos sobre o tema. Então, esses testes são os mais importantes a serem realizados caso você tenha suspeita de um paciente com hérnia de disco. Junto aos testes, é importante a gente avaliar exame de imagem. E o exame de imagem principal que eu estou falando aqui é a ressonância nuclear magnética. Se você não tiver, você pode utilizar uma tomografia, tá? E o exame secundário seria a eletroneuromiografia, que pode te ajudar a ver se a integridade do sistema nervoso do paciente, como ele se encontra no momento da realização desses testes, tá? Então, complemente a tua avaliação. E por que que é importante exame complementar, né? Cara, presta atenção nisso. A gente vê uma galera na internet. A gente vê uma galera na internet, não precisa fazer exame de imagem. O exame de imagem é desnecessário. E não é, tá? Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. O exame de imagem para pacientes com suspeita de hernia de disco, estenose, red flags, é extremamente importante. Não caia nessa que não é importante fazer exame de imagem, a gente não precisa de imagem para trabalhar. Precisa. Nesses casos, precisa e precise muito. Por quê? Porque perceba que eu tenho um paciente lá na minha frente com suspeita de uma compressão neural. Só que eu preciso responder a pergunta: o que é que está comprimindo de fato a raiz nervosa do meu paciente?
Se eu não ver alguma imagem, eu não vou saber o que está comprimindo ali, tá? Então, no consultório, a gente aumenta a suspeita da hernia discal, mas e se for um tumor? E se for um cisto na coluna pressionando ali? Então, eu tenho outras estruturas, outras possibilidades diagnósticas que podem gerar compressão neural, assim como o disco. Então, percebam, pessoal, que o exame de imagem é extremamente necessário para pacientes com suspeita de hernia discal. Depois de uma boa avaliação, um bom tratamento é necessário, né? E um bom tratamento baseado em evidência científica. Nós vamos selecionar os melhores recursos para atuar com o nosso paciente, tá? Então, quando o paciente está muito agudo, é óbvio que você não vai conseguir fazer muita coisa com ele, muitos exercícios, exigir demais de uma fisioterapia mais potente. Então, você vai ter que ir de leve. Tá? Utilize alguns métodos analgésicos, como por exemplo, um pouco de mobilidade, que o paciente já consegue fazer. Você pode tentar utilizar exercícios de preferência direcional, caso o paciente também consiga fazer. Dá para fazer mobilizações na coluna lombar, utilizando as técnicas de mobilização passiva, ok? Dificilmente você vai conseguir manipular esse paciente, né? O paciente, você vai conseguir manipular ele mais uma fase subaguda. Na fase aguda é mais difícil. Porém, tem pacientes, já atendi alguns pacientes que chegam bastante agudos, agudizados, e aí a gente vai trabalhando um pouquinho de mobilidade, vai trabalhando mobilizações neurais, vai trabalhando uma mobilização passiva na coluna vertebral, lombar. E quando a gente vai pro final da sessão, ele já está com uma redução de dor interessante, né? E eu consigo passar uma manobra manipulativa ali antes dele ir embora, né? Então, existe essa possibilidade, ela pode acontecer com você também, tá? Então, de acordo com o que o paciente permita, você pode realizar ali o tratamento com ele. Você pode utilizar recursos complementares, como por exemplo a acupuntura, você pode utilizar o dry needling. Então dá para utilizar vários métodos dentro da fisioterapia que tem bastante evidência científica e não se esqueçam de buscar as melhores evidências científicas para o tratamento dos pacientes com hernia discal, tá? Dentro do Fisionemente tem aulas completaças sobre tratamento para pacientes com hernia de disco. A gente aborda desde o início do tratamento de pacientes agudos e passando por todo um passo a passo, seguindo um trilho com esse paciente até a alta dele. Então, lá no Fisionemente, onde o link está na descrição do vídeo, está muito bem definido tudo isso. Os vídeos estão muito bem organizados, numa didática que você vai entender todo o caminho que o paciente trilha desde quando ele chega no consultório até a alta terapêutica. O primeiro tratamento, sem dúvida, é o conservador, né? Então, estamos falando de um tratamento conservador. Quando que o paciente corre risco de ir para a cirurgia? Como selecionar bem uma cirurgia? Praticamente eu vejo duas condições aqui, que eu vou abordar no vídeo. A primeira condição, quando o tratamento conservador falha, você já testou ali, testou não, né? Você já tratou o paciente por 3 meses e falhou, ele não teve resultados, ou que seria uma indicação mais clara quando o paciente piora. Ao invés dele evoluir ao longo do tratamento, ele reage piorando. Então ele vai piorando o exame físico, né? Ele vai ficando com mais dor, o exame neurológico, né? A sensibilidade piora, a força muscular piora, o equilíbrio piora, ele já não tem confiança mais em apoiar na perna, então ele acaba pegando uma bengala ou uma muleta para poder caminhar. Então você vê que o paciente está evoluindo. Então, na involução do paciente, na piora do paciente, indica-se aí uma correção cirúrgica o quanto antes, tá? Então, atentos nesses dois sinais, especialmente no paciente que piora mediante tratamento fisioterapêutico. E, caso o paciente, depois de 3 meses de tratamento, você vai tratar o seu paciente com hernia discal de 6 a 12 semanas. É o tratamento correto para pacientes com hernia de disco, tá? Esse é o tempo, esse é o fator prognóstico, tempo prognóstico do paciente que você vai utilizar no seu consultório. Esses pacientes não costumam ter resultados bons antes de 6 semanas. Antes de 6 semanas é tratamento para paciente com dor musculoesquelética, que aí o resultado vem mais rápido para pacientes mais simples. Agora, para paciente mais complexo, que é o caso da hernia discal, você vai precisar de mais tempo de execução de tratamento. Fechou? Então, atentos aí nessas duas indicações para cirurgia. Espero que esse vídeo possa ajudá-los a tomar melhores decisões. Se você gostou dele, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber mais vídeos como esse e juntos nós vamos transformar a fisioterapia.